Existe velho ou novo, sim, uma palavra viva que nós vivenciamos. Tempos diferentes, culturas diferentes, mas o princípio é um só: fazer com que eu e você venhamos fazer uma autorreflexão das nossas atitudes, da nossa vida, e avaliar se estamos fazendo a coisa certa para Deus. E ainda entender que foi nos deixado um legado e um trabalho. E esse trabalho nada mais é do que consiste em falar de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos resgatar do pecado natural e nos dar a oportunidade de ser reintegrado ao povo de Deus, e que queremos sim, se assim quisermos, fazer parte de moradores do céu. Mas atualmente nós vemos certos desviamentos da fé, pessoas indo para o movimento. Por isso que eu digo, saia do engano, saia do movimento. O movimento que devemos ter sobre nossas vidas é o movimento do Espírito Santo fazendo uma transformação em nossas vidas, tirando aquilo que desagrada a Deus e fortalecendo a bondade, o amor, a misericórdia e a obediência em Deus, na sua palavra, nos seus ensinamentos. Mas hoje é muito mais fácil, com o engano, eu te dar coisas que supérfluas, coisas que banais, que vai lhe distrair e lhe deixar totalmente adormecido na fé. E você fica cansado, não quer mais ler a Bíblia. É mais fácil ficar no movimento, nos propósitos e mais propósitos, mas não tem mudança. Por que não há mudança? Porque não há instrução. Lembra quando eu comecei a live falando de Romanos 10, 17? Paulo coloca uma colocação muito boa. Como é que eu posso ter fé? Como é que eu posso aumentar a minha fé? Acreditar que a fé move montanhas. Para isto acontecer, eu tenho que ler o manual do fabricante e na sua palavra entender que ouvir a palavra de Deus é que vai nos fortalecer na fé. Ouvir. Aí eu posso levar para Hebreus capítulo 11, versículo 6, para que eu possa surpreender Deus. Eu ouço a sua palavra, e ouvindo a sua palavra, eu acredito, eu me transformo com a ajuda do Espírito Santo, porque eu me deixo ser tocado. Eu começo a fazer uma auto-reflexão, e aí a velha criatura é sepultada realmente, e nasce uma nova criatura, um servo de Deus. Aí eu digo, sem fé é impossível agradar a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para mim ter fé, eu tenho que ouvir. Eu ouvir o quê? Não a voz do agora é só vitória, só do rebeleixo, só da martelada santa, do cajado santo, da aguinha santa, do lenço, do sal santo, da caneta santa. Tudo isso é para te distrair. Porque muitas pessoas vão para a igreja para ser amassageados seus egos. E o líder que está lá na frente, ele sabe que você está sedento para ouvir uma palavra de conforto, de vitória. Ele muitas das vezes, por conveniência, não diz: amado, mentir ainda é pecado. Não cumprir as suas obrigações é pecado. Não ser um homem justo continua sendo pecado. Continua sendo um homem roubador, continua sendo pecado. Adulterando, continua sendo pecado. Avarento é pecado.
Então é mais conveniente falar palavras brandas para massagear o ego. Nós vamos levantar a campanha dos milionários. Nós vamos levantar a campanha dos bem-sucedidos. Eu não sou nada contra a você buscar recursos e melhoria. Você tem um dia todo. Peça de Deus força, saúde e sabedoria e vá à luta. Conquiste, busque. O sol nasce para todos. Aproveite as oportunidades. Mas esses homens não estão preocupados com isso, eles estão muito preocupados em quê? Em massagear seu ego para que você fique ali adormecido. Agora o texto que eu escolhi. Vamos lá. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel, não é a Bíblia diz, 34. Se por exemplo, profecia contra os pastores, não, profecia de Israel, não, profecia contra os maus obreiros. O cara não está falando que você que está aí vivendo 5, 3, 8, 7 anos, ainda não oficializou a sua situação com a sua esposa, fornicação, também é pecado. Fecha essa brecha. Mas você está conhecendo ela. Sabe, você está namorando, procurando conhecer. Test drive. Irmão, passa um óleo de peroba na cara, por favor. Ezequiel 34 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, e não apacentam como os pastores de ovelhas. Comeis a gordura, e vos vestis de lã, mas degolai o cerrado, mas não apresentais as ovelhas. Fraca, não fortaleces, doente e não curastes, quebrada e não ligastes, desgarrada e não tomaste a trazer, perdida e não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E assim se espalham, por não haver pastor, e ficam para um pasto para de todas as feras dos campos, portanto se espalham. Versículo 6: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, porque todos os altos outeiros, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem quem as busque. Muitas ovelhas estão desgarradas, não há conversão. Hoje, o profano está entrando dentro da igreja. O que nós criticávamos, que lá fora era inadequado, hoje, para trazer, dizendo estratégia, agora a estratégia é do homem ou é a estratégia de Satanás? Porque o que tem a ver o profano com o santo? Aí eu trago a balada para dentro da igreja, eu trago a festa junina para dentro da igreja, eu trago o Natal para dentro da igreja, eu trago o carnaval para dentro da igreja. Não, mas é estratégia para ganhar. Para aí, qual é a diferença do sal, se tu é sal, se tu é a luz? Analise. Mas estão trazendo, está dando resultado. Amado, o que faz o homem refletir e mudar é ouvir a palavra de Deus para ter fé. Eu acabei de falar de Romanos 10, 17. Como é que eu vou ter fé nesse Deus, acreditar, conhecer, se eu não ouvir
a sua palavra dizendo que é errado. Então, hoje, esses pastores preferem se apacentar com seus dízimos, com as suas ofertas voluntárias e forçam ainda. O pequenino está dentro da igreja, passando por necessidade, mas eu não. Nós temos um propósito para botar um grande altar, umas luzes lindas, novas cadeiras, para melhor confortar os irmãos. Não é errado proporcionar um conforto para quem vai adorar a Deus. Mas você já olhou que existem do teu lado pessoas precisando, do teu irmão? Não é só de oração, não é só de tapinha, não, mas é de ação. Não é oração, é boa, mas precisa de ação. Por que as viúvas estavam sendo deixadas para trás? Deixada para trás, e houve a necessidade de levantar homens que cuidassem dessa necessidade que elas estavam padecendo dentro da igreja. Mas a gente não está preocupado com as pessoas que estão precisando. Nós queremos o quê? A glória, só a vitória, a glória, só a vitória. Amado, a vitória com Cristo é lutando, é passando. Amado, eu quero que... Abre a tua Bíblia, por gentileza. Dá uma olhadinha que quando houve uma necessidade para aquelas pessoas que estavam precisando da igreja, mas nós temos que renovar o som, temos que renovar a toalha da Santa Ceia. Ei, para com isso. Teu irmão está do lado, está padecendo, a tua irmã do lado está padecendo. A igreja era uma instituição de fins que não é lucrativo. Ou está virando comércio. Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos, servir. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos com que os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas, mas escolhei, pois, irmãos, dentre vós, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio.